No programa de hoje, vamos conversar com a advogada doutora Fernanda Justino. E com ela, vamos falar a respeito de um tema muito importante, inclusive em alusão ao Dia Nacional de Luta contra a própria violência que acontece com as mulheres. Vamos falar um pouco sobre Lei Maria da Penha e também sobre medidas protetivas e o que é possível fazer para prevenir esses casos de violência contra a mulher, né, e dentre outros temas ligados a toda essa questão. Seja bem-vinda, doutora Fernanda, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. É um prazer imenso estar aqui. Prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você nos contextualize um pouco, né, a respeito da visão que você tem em relação a essa questão que, em pleno século que nós estamos vivendo, no século XXI, ainda se encontra muito forte a presença da violência contra a mulher. Isso. A violência contra a mulher, ela é um mal que é histórico em nossa sociedade, né? Tanto na questão física como na psicológica, as agressões morais, patrimoniais e os abusos sexuais. Então, isso vem na questão histórica da sociedade. Mas, graças a Deus, nós temos hoje uma lei que está completando 15 anos, né, no dia 10, para proteger essas mulheres que são vítimas desse tipo de violência. Um dado, assim, bem interessante é que os índices de feminicídio no Brasil, né, nesse tempo de pandemia, tirando como parâmetro desde março de 2020 até agora, eles cresceram cerca de 22% em 12 estados do Brasil, né? Essa informação é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas, em compensação ao crescimento dos feminicídios, ou seja, da gravidade dessas agressões, que chegam ao ápice da morte da mulher, o número de boletins de ocorrência caíram drasticamente no período de pandemia. E isso a gente pode entender de uma forma muito simples. As mulheres estão com dificuldades de denunciar seus agressores porque eles estão convivendo dentro da mesma residência 24 horas por dia. Então, elas não estão... Isso é um fato muito importante, Fernanda, me interrompendo, porque a impressão que todo mundo tem, pelo menos, de informação, como se acompanha, né, no noticiário também de bastidor, é que temos um período que a violência contra a mulher já estava aumentando, também sendo mais notificada, que aí tem uma discussão entre está aumentando mais a violência ou está sendo mais notificada, as mulheres estão mais conscientes e criando mais coragem para denunciar. Mas nesse contexto de pandemia que você falou, né, o que nós sabemos é que a violência contra a mulher aumentou dentro de casa nessa situação de pandemia. E aí eu me surpreendo com essa informação que você traz, dizendo que, na verdade, do ponto de vista oficial da notificação, né, teria diminuído, mas não é a realidade, né? Isso, no decorrer desses anos, a denúncia da violência doméstica, ela teve um aumento crescente, certo? Mas quando a gente chegou no período pandemia, nessas questões de crise de saúde, onde a convivência ela passou a ser diária, 24 horas por dia, essas mulheres ficaram impossibilitadas, muitas vezes, de realizar essas denúncias. Por exemplo, a denúncia ela pode ser feita por meio do 180, que é um telefone específico para violência doméstica. Mas como é que você liga para denunciar uma violência doméstica com o seu agressor no quarto ao lado? Como é que você sai da sua residência após ser agredida, por exemplo, fisicamente, para fazer um exame de corpo de delito com o agressor dentro da mesma residência? E às vezes com o seu filho dentro de casa, né? Exatamente. Como é que você vai sair ou só, e de repente as crianças ficarem em casa, né? Ou até justificar que vai sair com as crianças, né? Depois de algum fato desse ocorrido, né? Isso. E como é que você justifica que você vai sair de casa quando a sua cidade está em lockdown, por exemplo?
Para onde Como é é que que você você vai, né? justifica a sua saída de casa? Como é que você justifica a saída de casa se você não pode sair de casa por decretos estaduais e municipais? Então, durante a pandemia, foi até criada uma forma de denúncia de casos de violência doméstica nas farmácias. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, essas denúncias aumentaram cerca de 90% após a possibilidade de se denunciar os agressores nas farmácias. Então, assim, você percebe que o problema que a pandemia trouxe foi exatamente esse, a falta de possibilidades de denúncia. Então, você percebe um aumento no caso de feminicídio, ou seja, de mortes de mulheres, mas você percebe uma diminuição nas denúncias, e é ocasionada exatamente pelo isolamento social. Como é que tem ocorrido essa questão das denúncias? Porque ainda nós estamos, né, apesar de estar diminuindo, mas nós ainda estamos nesse contexto de pandemia. E como é que funciona essa questão de denúncias nas farmácias? Normalmente, algumas farmácias está ocorrendo muito no estado de São Paulo. Não é todos os estados, não são todos os estados que aderiram a esse tipo de denúncia, mas o estado de São Paulo ele foi o pioneiro em fazer isso. Então, a equipe da farmácia ela é passada por um treinamento para que elas recebam essa mulher, para que eles acolham essa mulher, e a partir dali eles possam fazer, por exemplo, uma denúncia pelo 180, entendeu? Tentar direcioná-la a uma delegacia especializada da mulher. Então, é assim que eles começam. Eles fazem aquela triagem inicial, aquele atendimento inicial. E há um código também, se não me falha a memória, que às vezes a mulher liga para, acho que liga para a polícia e fala como se estivesse pedindo uma pizza, alguma coisa desse tipo, não é assim? Tem algumas formas de código de tentar contactar, pedir socorro à polícia, né, nessas situações em que a mulher está dentro de casa com o agressor e não tem como falar numa linguagem clara o que é que está acontecendo para não piorar a situação até que algum socorro chegue, né? Isso, exatamente. Então, assim, quando você liga para o 180, você automaticamente está ali com pessoas qualificadas para receber aquele atendimento. Só que muitas vezes você liga para o 190, que é da Polícia Militar. Então, essas pessoas não estão entendendo e às vezes podem achar até que é trote. Que é trote. Perfeito. E vamos falar um pouquinho agora, estamos conversando com a Fernanda Justino, que é advogada, tratando de temas em alusão ao Dia Nacional de Luta contra a violência que se pratica contra as mulheres, que é um dia, digamos assim, marcado no dia 10 de outubro. E o que é que nós temos a dizer em relação a avanços e a conquistas com relação à Lei Maria da Penha? O principal avanço é a tipificação da violência psicológica como um tipo de violência contra a mulher. Eu tenho um caso no escritório que ele é um caso bem emblemático. Uma mulher, ela vivia em violência psicológica, o marido dela a subestimava, a diminuía, tanto como profissional, como pessoa, como mulher. Mas ela nunca tinha percebido isso. Na cabeça dela, aquilo era apenas um machismo. Não tinha muitas justificativas. Então, assim, essa é uma das grandes questões. As mulheres, às vezes, acham que a violência ela é um tipo de machismo e ponderam. Isso não pode acontecer. Então, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher pediu divórcio, chegou um momento que ela não conseguiu mais e pediu o divórcio em meio à pandemia. Devido à pandemia, foi sugerido pelo seu agressor que ela continuasse morando sobre o mesmo teto. E eles ficariam em quartos separados, devido a eles terem 2 filhos. Essa mulher aceitou essa possibilidade, realizaram o divórcio, inclusive formalmente, no judiciário, mas essa mulher seguiu a vida, conheceu uma nova pessoa e começou a se relacionar, a sair com essa pessoa. Como eles moravam no mesmo apartamento, o ex-marido
começou a pegar imagens das câmeras de segurança do prédio para saber com quem ela saía, a hora que ela saía, quando ela voltava, e utilizar essas imagens para mostrar para os filhos e dizer, olha aqui, ó, sua mãe está me traindo. Olha aqui, sua mãe é uma adúltera, sua mãe é uma traidora, sua mãe está abandonando vocês. É uma forma também até de alienação parental. Com certeza. É uma coisa tão absurda que quando nós vemos casos de violência doméstica, onde envolve também crianças, a alienação parental está intrínseca. E uma coisa interessante é que quando nós pedimos a medida protetiva para a mulher, nós pedimos também para os familiares dela. E não é necessária a coabitação para se pedir medida protetiva. Precisa apenas ter uma relação com aquela pessoa. Uma relação de namoro, você consegue uma medida protetiva, uma relação de ex-marido, de marido, enfim, você precisa ter uma relação, até mesmo a relação de uma mãe com um filho, que esse filho pratica violência doméstica com ela, também é possível se pedir uma medida protetiva. E, por exemplo, quando a gente pensa na questão dessas medidas protetivas, né, há a possibilidade de afastar o agressor de dentro da própria residência, porque na maioria dos casos, quando se pensa, por exemplo, na população que não tem tantas condições financeiras, às vezes tanto depende exatamente do marido, depende daquela casa, não tem outros parentes que tenham uma casa onde possa receber essa pessoa, né? Então, e às vezes encontra dificuldade no serviço público de alguma instituição que possa receber essa mulher. E aí o agressor muitas vezes não sofre essa punição de imediato, mas há uma chance de que ele seja retirado do ambiente, não é isso? Ele é retirado imediatamente do ambiente. Quando é decretada a medida protetiva, existe a retirada imediata desse agressor do convívio com a mulher. Então, assim, ele pode ter a suspensão, por exemplo, ou restrição do porte de arma, caso ele tenha arma, ou caso ele seja militar, e essa suspensão vai ser comunicada ao órgão competente. Ele vai ter o afastamento do lar ou do local de convivência com a mulher, né, imediatamente. Ele vai ter uma proibição de entrar em contato com ela via rede social, até mesmo terceiros, utilizar terceiros para entrar em contato com ela. A restrição até mesmo de visitas aos dependentes, né, dessa mulher, ou seja, dos filhos, caso não se tenha outra pessoa que possa viabilizar essa convivência, essas visitas, só tiver mesmo a mulher, como ele não pode se aproximar dela, a gente pode pedir a suspensão das visitas dos filhos, principalmente nesse caso que eu comentei anteriormente, né, onde ele utilizava os filhos para alienar e agredir essa mulher verbalmente. Nós temos até a possibilidade de pedir alimentos, que o homem ele preste alimentos provisórios ou provisionais a essa mulher, como, por exemplo, essa mulher abandonou o emprego ou deixou de trabalhar para cuidar da casa e dos filhos a pedido desse marido. Então, nós podemos, sim, dentro de uma medida protetiva, pedir os alimentos provisórios e provisionais para que essa mulher ela tenha condições de realmente se reerguer, de passar por cima dessa violência, tendo um respaldo financeiro até que se insira novamente no mercado de trabalho. Então, assim, nós temos até mesmo um acompanhamento psicossocial do agressor. Nós temos no escritório, recentemente, inclusive, uma juíza que deu a medida como... Ela, ao invés de ela decretar a prisão, ela disse assim, antes de decretar a prisão, eu vou lhe dar uma segunda chance. Vou colocar você no cantinho do pensamento. Eu disse para a minha cliente que aquele era o cantinho do pensamento, que era para que ele frequentasse um grupo de apoio para agressores, que é exatamente essa questão do acompanhamento psicossocial desses agressores. Isso tem tido efeitos positivos? Tem valido a pena? Ou, na verdade, muitos agressores aceitam participar desses grupos para escapar de uma punição mais severa e depois volta a cometer violência contra a mulher?
normalmente eles retornam a cometer a violência com outras mulheres. É como se fosse um histórico desse homem. Eles não conseguem se recuperar, como a dependência química, que você vai para uma clínica de reabilitação e você vai lá e se recupera. A probabilidade disso acontecer é muito pequena mesmo, infelizmente. E algo que é incrível, né, no século em que nós estamos vivendo também, é a questão de alguns casos que ainda aparecem no Brasil inteiro de cárcere privado, né, de você manter a mulher, sua companheira, o seu companheiro, naquele ambiente literalmente trancafiado, sem a pessoa ter qualquer chance de sair, né? Literalmente o cárcere privado. Há casos desse tipo, que você pode citar algum exemplo de, inclusive, como tentar resolver ou solucionar essa situação? Nós temos no escritório um caso desse, né, que o homem ele se aproveitou do isolamento social da pandemia para levar a mulher para um sítio afastado, onde ele deixava ela, a mantinha em cárcere privado, inclusive com 2 seguranças armados para impedir a saída dela desse sítio. Como é que nós descobrimos? O filho dessa mulher começou a tentar entrar em contato com a mãe e via que a mãe atendia o telefone, mas em horários específicos. E ele começou a desconfiar de que aquilo estava estranho. No Estranho, mínimo, estranho. aquilo estava estranho. Então, assim, foi graças à sensibilidade do filho que contactou a uma amiga da mãe. A amiga da mãe também tentou entrar em contato em outros horários e percebeu também que ela não estava confortável, muitas vezes, ao telefone, que sempre estava ocupada, sempre dizia que ligava depois e nunca retornava, que eu fui contactada junto com o meu escritório e nós montamos uma investigação defensiva para essa mulher e descobrimos que ela estava em cárcere privado. Inclusive, o agressor dela tinha 5 armas não registradas em casa. Ele dormia com uma das armas enfiada no colchão da cama para que ela não pudesse sair nem mesmo à noite. Ele colocava a filha deles em comum dentro do mesmo quarto do casal, e nesse caso em específico havia até uma violência sexual, pois todas as vezes que ela se negava a praticar sexo com ele mesmo com a filha menor na cama ao lado do casal, ele se masturbava e ejaculava no rosto da esposa. Então, assim, nós conseguimos tirar ela desse cárcere, nós conseguimos trazê-la para um local adequado, nós conseguimos uma pensão para ela, nós conseguimos uma pensão para a filha dela, e nós conseguimos suspender o direito de visitas também desse pai para essa criança, porque ele estava colocando, inclusive, a vida da própria filha em risco. Sem dúvida. E há situações, inclusive, quando advogados, ou especialmente advogadas, acabam também sendo vítimas de violência por ser mulher, né? Sobretudo quando defende uma outra mulher contra aquele agressor, né? Muitas vezes essa violência se volta contra quem fez a defesa, né? Uma advogada contra a delegada, contra uma vizinha que denunciou uma amiga, né? E esse caso também aconteceu, inclusive, com você, doutora Fernanda, como advogada. Isso mesmo, aconteceu comigo. Como eu advogo unicamente para mulheres, eu não advogo para homens vítimas de violência doméstica, meus clientes são mulheres unicamente. Eu tenho uma rede social bem ativa com relação ao direito de família, com relação à proteção à mulher. Então, um dos agressores de um dos casos do meu escritório veio a ser meu hater na rede social. Então, ele chegava a comentar minhas postagens, me xingando. Quando teve aquela viralização e fora da rede social, como está, ele utilizava isso, ele botava nas minhas postagens, dizendo assim, e fora da rede social, como estão seus processos? E me xingava.
Então, nós fizemos também uma investigação, descobrimos um e-mail no qual ele criava os fakes, descobrimos o ID dos aparelhos onde ele manuseava esses fakes, a rede Wi-Fi que ele utilizava, vimos quem era, e só a partir daí que ele viu que estava cercado é que ele parou de me criticar nas redes sociais. Mas, infelizmente, sim, eles parecem não ter limites. Os agressores, eles não têm limites, porque quando eles vêm cercados, eles tentam atirar para todos os lados, inclusive em nós, profissionais do direito. Muito bem, doutora Fernanda Justino. E caminhando para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, apesar de tudo isso que nós conversamos no programa, sobre o que é que nós teríamos a comemorar, digamos assim, em termos de conquistas nessa luta de defesa contra a violência que se pratica contra as mulheres, né? Queria que você falasse um pouco disso e sobre como é que anda a situação do Brasil no ranking mundial em relação a esse tema que merece a atenção de todos nós. Pois é, hoje nós temos que comemorar a agilidade da concessão das medidas protetivas de urgência. Se a mulher for a uma delegacia sem um advogado, ela vai ter todo o apoio da DEAM, que vai ter 48 horas para instaurar um inquérito. Esse inquérito vai ser composto por uma investigação da delegada da mulher, que é passar a mulher por uma perícia médica, por exemplo, caso de violência física, recolher provas de áudios, vídeos, mensagens de texto, e-mails, quando se fala de uma violência psicológica, colher depoimento de testemunhas. Então, tudo isso deve ser realizado em 48 horas para ser enviado para o judiciário, que também em 48 horas vai expedir uma medida protetiva. Só que eu ainda digo assim, quer diminuir mais esse tempo, contrata um advogado. Contrata um advogado porque você ganha essas primeiras 48 horas. Porque quando você vai à delegacia da mulher com o advogado já vai levar todo o dossiê pronto. E já vai anexar com o boletim de ocorrência. Então, você só vai esperar 48 horas para pedir uma medida protetiva. Não tenham condições de contratar um advogado, o que é que se faz? Defensoria Pública. A Defensoria Pública está aí. Então, assim, a mulher, muitas vezes o pessoal diz, não, mas vamos deixar que o Ministério Público tome conta. Nessa fase de inquérito e de pedido de medida protetiva, o Ministério Público não toma conta. Então, sim, ou um advogado particular ou a Defensoria Pública é fundamental para que a mulher ganhe tempo. Nós temos também, como um avanço na Maria da Penha, as casas, como aqui em Natal temos a Casa Clara Camarão, né, de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. E se essas mulheres possuírem filhos, esses filhos podem ir para essas casas de apoio e defesa das mulheres. Então, assim, nós temos ganhado muito quando nos referimos à proteção da mulher. Agora, nós precisamos que as mulheres denunciem. Agora, nós precisamos que as mulheres entendam o que é uma violência psicológica, o que é uma violência moral, que não é para se admitir nenhum tipo de xingamento, nenhum tipo de menosprezo, né? Porque tudo isso é violência. E não vamos deixar essa violência chegar num patamar insustentável, como é a agressão física. A violência contra a mulher, ela não começa com a agressão física, ela começa com a violência moral, com o xingamento, por exemplo, você é uma cachorra, você é uma bandida. Então, são pequenos xingamentos, o menosprezo da figura da mulher, como se ela não tivesse capacidade de trabalhar, de exercer sua profissão, ou que ela fosse inferior ao homem. E aí nós temos a violência psicológica, nós temos a violência sexual, que quando é não, e se passar do não é violência. Então, a violência contra a mulher, ela tem estágios, e esses estágios eles precisam ser observados. E as mulheres precisam se conscientizar para que se protejam desses agressores, que infelizmente estão em todas as classes sociais. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação da doutora Fernanda Justino, advogada, que advoga só para mulheres, inclusive,
neste momento onde se fala, né, sobre esse tema da violência contra a mulher, especialmente a alusão ao Dia Nacional de Luta contra essa violência. Então, seja sempre bem-vinda e muito obrigado pela sua participação, doutora Fernanda. Muito obrigada, Robson.